Brasilinas e brasilinos, fala meus queridos pagadores de impostos, entusiastas do carnê do baú e supremos financiadores de cartazes estatais com papel 40 quilos. Como é que vocês estão nesse hospício flutuante chamado Brasil, em pleno ano da graça de 2026? Olha, eu preciso começar esse vídeo fazendo uma confissão sincera para vocês. O roteirista do Brasil, ele jogou a toalha. Ele ligou o foda-se, pegou seus remédios controlados, botou numa trouxa de roupa e sumiu no mundo. O cara simplesmente desistiu de tentar fazer o menor sentido. Nós atingimos um nível de esquizofrenia geopolítica e demência governamental que faria o Coringa do Joaquim Phoenix pedir uma receita de Rivotril para o psiquiatra. É o puro suco do absolutismo da quinta série. Se você achava que já tinha visto de tudo na política nacional, desde presidentes tocando vento até ex-presidiário falando que o mundo é redondo, mas tem 4 esquinas, prepare o seu estômago. Porque, nessa semana, nós testemunhamos um dos episódios mais patéticos, vergonhosos e dramaticamente hilários da história recente da República Federativa do Bananil. O nosso querido Stalinácio, o pai da pobreza, resolveu ir a um evento lá em Goiás. E, em vez de apresentar um plano de governo, uma obra ou qualquer coisa que justificasse o salário de 40 mil reais dele, o que ele fez? Ele resolveu incorporar o aluno repetente da quinta série que esqueceu completamente de fazer o trabalho de biologia, comprou uma cartolina na papelaria da esquina 2 minutos antes do sinal bater e improvisou na hora. Ele subiu no palco com uma cara de orgulho que parecia que tinha descoberto a cura da calvície. Estufou o peito e levantou um cartaz escrito à mão. O Pix é do Brasil. Os ministros de Estado, Educação, Saúde, Alexandre Padilha, da Secretaria-Geral da Presidência da República, DR2, dos deputados federais, José Milton e Rubens Ottoni, do presidente Manuel Brasil, ministro do Estado da Saúde, da reitora da Universidade Federal Camarão, Rosário Pese, do prefeito de Catalão, Cara, me segura. É sério, bicho. Nós estamos em 2026. Quase 4 anos de governo. A economia tá parecendo aquele seu tio bêbado tentando andar de patinete no gelo. Só derrapagem, tombo e choro. O poder de compra do brasileiro virou pó. O preço do arroz está parecendo a cotação do Bitcoin. E o grande troféu, a joia da coroa que o atual presidente tem para exibir e defender com unhas e dentes, rufem os tambores, é uma medida lançada e implementada em 16 de novembro de 2020 sob a gestão de ninguém menos que seu arqui-inimigo mortal, Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar sobre o Pix? Nós criamos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos. Hoje você faz de casa, do teu celular. E o que é melhor? Sem pagar taxas. Entende a genialidade da comédia humana? É o equivalente perfeito a Samsung dar uma festa de gala em Nova York, estourar champanhe de 10 mil dólares, contratar o Cirque du Soleil, tudo para comemorar o lançamento do novo iPhone da Apple. O nível de desespero eleitoral, a falta de ter o que mostrar é tão absurdamente estratosférica que o Lula e a nossa Janja, a primeira desgrama do design de interiores, estão desfilando por aí fazendo dancinha, loas e cantando hinos de louvor a uma das principais bandeiras do cara que eles mais odeiam na face da terra. Se a ironia morresse, o corpo seria encontrado no Palácio do Planalto carregando um pote de doce de leite de 5 mil reais. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão, ou de 500 bilhões de reais impressos pelo Haddad. Por que o Lula se prestou a esse papelão internacional digno de um esquete do Hermes e Renato? Porque ele quer te vender uma narrativa. Uma narrativa tão mentirosa, tão tosca, tão grosseiramente costurada, que chega a ser uma ofensa pessoal à capacidade cognitiva de uma ameba que sofreu traumatismo craniano. I'm retarded? O painho quer que você, cidadão otário, acredite piamente que o novo tarifaço econômico proposto pelos Estados Unidos contra o Bananil é basicamente inveja que o tio Sam tem do nosso Pix. Pensa comigo no cenário que se passa na cabeça de vento da militância petista. O Donald Trump acordou de manhã na Casa Branca, tomou um café, olhou pela janela para o Capitólio e pensou: My God, esses malditos brasileiros,
Como eles ousam transferir R$ 10 pro jogo do Tigrinho às 2 da manhã de um domingo sem pagar DOC o TED? Isso é um ultraje. O dólar vai quebrar. Vamos taxar os caras até eles voltarem a usar escambo. Vamos aos fatos, porque aqui nesse canal a gente trabalha com a realidade dura, fria e sem vaselina. Coisa que a assessoria de imprensa do Planalto esqueceu que existe desde que assumiram o poder. O que realmente está acontecendo no mundo real, fora da Lulolândia? O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o USTR para os íntimos, propôs aplicar uma tarifa adicional de nada mais nada menos que 25% sobre os produtos brasileiros. E se você acha que 25% é pouco para ferrar com a nossa indústria, eles ainda meteram outra tarifa de 12,5%, alegando de forma documentada problemas de trabalho forçado por aqui. E essa decisão, meus caros, não foi tirada do chapéu mágico do tio Sam numa tarde de tédio depois de assistir a um filme de cowboy. Isso aí não é um ataque repentino contra o orgulho nacional. É o fruto podre de uma investigação minuciosa, longa, arrastada, baseada na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. E adivinha só? O buraco desse queijo suíço é muito, mas muito mais embaixo do que o chororô infantil e o teatro de grêmio estudantil do cartaz do Lula. O documento oficial do governo americano tem um capítulo maravilhoso que, se a gente fosse traduzir para o vocabulário das ruas brasileiras, deveria se chamar Práticas pró-corrupção e censura desenfreada do STF. Ok, o título técnico em inglês não é exatamente esse, porque os diplomatas americanos têm modos, mas a essência é exatamente essa. Sabe por que os americanos estão metendo o nabo das tarifas na nossa economia? Porque o Brasil oficial decidiu que combater a corrupção virou algo cringe. O relatório americano cita explicitamente, com todas as letras e parágrafos bem documentados, a decisão do ministro Dias Toffoli. Sim, o eterno amigo do meu pai, que simplesmente implodiu e anulou todas as provas oriundas do acordo de leniência da Odebrecht em setembro de 2023. Aquele esqueminha básico de bilhões que todo mundo confessou que roubou, devolveu o dinheiro, mas aí a Suprema Corte olhou e disse: Ah, que bobagem, foi tudo mal entendido, devolve o dinheiro dos meninos. Mas calma, meus queridos pagadores de boleto, que se tá ruim, o Bananews sempre tem uma marcha ré extra para descer a ladeira do poço. O relatório dos Estados Unidos também cita nominalmente as decisões associadas ao Voldemort de Havaianas, o xerifão da República, o nosso Alexandre o Grande. Os Estados Unidos estão justificando o tarifaço usando como argumento o festival de autoritarismo que virou o nosso judiciário. Citam o bloqueio da rede social X, a suspensão da plataforma Rumble, as ordens secretas de remoção de conteúdo que chegam de madrugada sem o devido processo legal, o congelamento de contas bancárias de empresas privadas, a apreensão de veículos, o bloqueio de passaportes e a aplicação de multas milionárias que fariam qualquer investidor estrangeiro infartar. Para os americanos, o nosso judiciário deixou de ser uma corte constitucional e virou um tribunal de exceção de uma ditadura de toga que impõe censura ideológica e confisca bens de empresas americanas, como se a gente estivesse vivendo num episódio muito mal escrito e de baixo orçamento de Black Mirror. Ah, Luiz, mas e o Pix? O Painho falou no cartaz que o imperialismo yankee quer destruir o Pix das massas. Eles odeiam ver o pobre fazendo transferência sem taxa. Meus caros, prestem atenção na malandragem intelectual, na safadeza retórica do desespero lulista. Vamos desenhar para quem toma Toddy com canudo de papel. Os americanos em nenhum momento da história do universo disseram: Nós odiamos o Pix, vamos destruir o Pix. A própria porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos já veio a público dar um esporro diplomático sutil, avisando que o Pix não corre risco nenhum por conta das sanções americanas. Pix não corre risco após classificação de PCC e CV. A solução para resolver essa treta diplomática seria de uma simplicidade franciscana. Bastaria o governo aceitar privatizar a gestão do Pix, criar uma empresa independente para gerenciar a plataforma, ou simplesmente parar de intervir de forma truculenta no mercado para deixar a concorrência privada fluir. Mas o Lula prefere fazer o quê? Malabarismo com papel 40 quilos. Ele pegou toda essa complexidade jurídica, comercial, regulatória de comércio internacional e traduziu para a linguagem do gado de manobra dele como: Ah, companheiro, imperialismo yankee malvadão quer roubar o Pix que eu dei pro povo.
Cara, é muita subestimação da nossa capacidade cognitiva. Eles nos tratam como se fôssemos idiotas funcionais em tempo integral. E aí você, que ainda tem 2 neurônios funcionando que não foram taxados pelo Haddad, se pergunta: se o Departamento de Comércio dos Estados Unidos deu um prazo bem claro, até o dia 15 de julho de 2026, para o governo brasileiro sentar na mesa de negociações, conversar de forma madura e evitar esse tarifaço destrutivo, o que o nosso mestre supremo da diplomacia da Janja Airlines está fazendo? Será que ele está negociando? Mandando diplomatas de carreira altamente qualificados? Buscando acordos comerciais inteligentes? Não! O Lula não quer negociar com os Estados Unidos. Se depender da vontade daquele cérebro analógico, não haverá negociação nenhuma. O segredo macabro é que o Lula quer que o tarifaço venha com toda a força do mundo sobre o lombo do exportador brasileiro. E por que ele quer isso, Luiz? Você tá louco? Não, quem tá louco é o poder. O Lula tá respirando por aparelhos na popularidade para a eleição de 2026. A economia tá derretendo, o desemprego real tá maquiado, o déficit tá batendo recordes históricos. Essa ânsia psicótica do Lula em peitar os americanos tem um único e exclusivo objetivo eleitoreiro: criar o velho, mofado e estúpido discurso do nós contra eles. Ele quer uma desculpa para colocar a culpa de toda a desgraça, toda a miséria e toda a inflação gerada pelo seu próprio governo no bicho-papão do imperialismo americano e na herança maldita da família Bolsonaro. É a pura política do caos. Pensa no xadrez mental do painho. Se ele for lá e resolver o problema da censura do STF para agradar os americanos, ele rompe com o Chandler Clayson e com o Toffoli, que dão o respaldo jurídico para ele fazer o que quiser no Brasil. Se o Lula defender o STF e as medidas intervencionistas do Banco Central, ele rompe de vez com os Estados Unidos. Como ele não tem competência para gerenciar a economia e o país está indo direto para o ralo da história, ele precisa desesperadamente de um inimigo externo. Ele quer subir no palanque de 2026 com aquela voz rouca de quem tomou 3 doses de 51 e gritar: eles queriam roubar o seu Pix, companheiro, mas eu, segurando essa cartolina maravilhosa que a gente já comprou com dinheiro de fundo partidário na papelaria da esquina, eu não deixei. Só que tem um pequeno detalhe que o dinossauro do Planalto esqueceu. Nós estamos em 2026, meu amigo. A época em que o político falava uma asneira colossal no Jornal Nacional e o povo engolia seco assistindo do sofá da sala, acabou faz tempo. O tiro do Lula com aquele cartaz patético saiu gloriosamente, magnificamente e deliciosamente pela culatra. Primeiro, porque a oposição não mofou no tempo. O senador Flávio Bolsonaro foi absurdamente ligeiro. Pegou o papel de carta dele e enviou uma correspondência oficial, muito bem articulada, direto para o Marco Rubio nos Estados Unidos, pedindo encarecidamente que os americanos não apliquem as tarefas ao povo brasileiro. Com uma jogada só, o 01 fez o quê? Destruiu a narrativa mentirosa do Lula de que a oposição torce contra o país e, de quebra, se os Estados Unidos recuarem e não tarifarem o Brasil, quem vai colher os louros do benefício político é a oposição. Exatamente como aconteceu no caso da classificação do PCC como grupo terrorista, que foi uma demanda levada por eles para os americanos. E para humilhar ainda mais o pai da pobreza, o Flávio Bolsonaro, que já estava cumprindo a agenda em Minas Gerais, tratou de estender o seu próprio cartaz no meio da rua, esfregando a verdade inconveniente na cara dos petistas. Abaixa aí, gente. E, segundo meus amigos, porque a internet brasileira é o lugar mais maravilhoso e impiedoso da face da terra. A internet não perdoa a falcatrua de idoso desesperado. O que se viu nas redes sociais minutos após a palhaçada da cartolina do Lula foi uma avalanche, um tsunami, um apocalipse de memes. Você é o pai da criança! Vamos falar sobre o Pix? Nós criamos em 2020. O Stalinácio quis dar uma de louco para cima do eleitorado e a internet simplesmente dobrou a aposta e internou o velho no hospício dos memes.
O Lula tentou usar o Pix, que, repito, para que fique gravado na mente do militante, foi implementado em novembro de 2020 sob o governo anterior, como a última tábua de salvação de um governo vazio, oco, fantasiado de democrático, que não entregou absolutamente nada para o cidadão comum, além de inflação galopante, imposto até sobre a luz do sol e discursinho furado de DCE de faculdade de humanas. No fim das contas, quem vai pagar o pato por essa birra infantil, por esse desespero eleitoreiro de um presidente incompetente que vê o poder escorregar pelas mãos, é o seu bolso. As tarifas de 25% vão bater na porta do setor produtivo. A nossa economia, que já está fragilizada por causa do apetite insaciável do Haddad por arrecadação, vai pagar a conta desse teatro das tesouras. Tudo para sustentar o ego inflado e a arrogância de um governo que passa pano para a corrupção escancarada de empreiteira, que bate palma de pé para a censura de redes sociais e que genuinamente acha que um cartaz de protesto feito na cartolina vai resolver uma crise diplomática e uma guerra comercial de proporções internacionais. Enquanto o Brasil afunda na mais completa insegurança jurídica, falência política e caos na segurança pública, o Lula tenta roubar até os feitos do governo Bolsonaro e praticamente implora para levar um cascudo comercial do Donald Trump. É o retrato de um presidente disposto a sacrificar o futuro do país, a destruir as empresas e a esmagar os mais pobres na inflação, apenas para tentar garantir mais 4 anos de mordomia e palanque em 2026. Mas e você? Vai fazer o Pix do imposto com um sorriso no rosto ou vai acordar? Deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve nessa joia de canal antes que o xerifão mande derrubar. E lembre-se, a cartolina é do Lula, mas a conta é sempre sua. Um abraço e até o próximo colapso da República. Fui! De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.